Depois que meu marido faleceu, nos reunimos para a leitura da herança. Minha nora zombou. Finalmente, vou viver da fortuna dele. Todos riram. Ajeitei meu blazer, tirei o envelope da bolsa e sussurrei. Leia em voz alta. Minutos depois, meu advogado riu baixinho enquanto minha nora ficou pálida como um fantasma. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa ver o alcance da minha história. Ajustei meu blazer preto mais uma vez enquanto estava sentado na sala de conferências com painéis de mogno, o cheiro de couro e livros velhos enchendo minhas narinas. 2 semanas se passaram desde o funeral de William, e lá estava eu, cercada por pessoas que mal reconheceram minha existência durante seus últimos anos. A ironia não passou despercebida. Minha nora, Nola, sentou-se à minha frente, com suas unhas perfeitamente cuidadas batendo na mesa polida. Aos 38 anos, ela tinha o tipo de beleza calculada que vinha de tratamentos caros e uma completa falta de calor genuíno. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante. E ela usava um vestido preto que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Mas eram os olhos dela que mais me incomodavam, pedras azuis e frias que nunca olhavam para você, mas sim através de você, como se calculassem seu valor. Meu filho, Blaine, sentou-se ao lado dela, com os ombros caídos de um jeito que o fazia parecer mais velho do que seus 42 anos. Ele herdou os olhos gentis do pai, mas agora pareciam turvos, buscando constantemente a aprovação de Nola antes de falar ou mesmo se mover. Partiu meu coração ver o que ele havia se tornado sob a influência dela. O advogado, Sr. Henderson, pigarreou e começou a folhear os documentos. Ele foi advogado de William por mais de 20 anos, e eu pude ver a tristeza em seu rosto envelhecido. Ele realmente se importava com meu marido, diferentemente de alguns outros nesta sala. Obrigado a todos por terem vindo, começou o Sr. Henderson, com uma voz formal, mas gentil. Estamos aqui hoje para ler o testamento de William Edward Morrison, que faleceu em 15 de novembro. Nola se inclinou para a frente, seus lábios se curvando no que ela provavelmente pensou ser uma expressão apropriada de pesar, mas eu podia ver a excitação dançando em seus olhos. Ela estava esperando por esse momento há anos. Antes de começarmos, continuou o Sr. Henderson, quero expressar minhas condolências à família. William era um bom homem, e sua perda é profundamente sentida. Sim, interrompeu Nola, acenando com a mão em sinal de descaso. Podemos, por favor, ir direto ao ponto importante? Quer dizer, todos sabemos por que estamos aqui. Blaine se mexeu desconfortavelmente ao lado dela. Nola, por favor, mostre respeito. Ela lhe lançou um olhar de gelar a água. Respeito? Blaine, seu pai se foi. O que ele queria era que cuidássemos de nós. Finalmente, podemos viver a vida que merecemos, a vida que a fortuna dele pode proporcionar. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas mantive minha expressão neutra. Aprendi a disfarçar minhas feições ao longo dos anos, para esconder a dor que a crueldade casual de Nola causava. Mas por dentro eu estava gritando. Essa mulher envenenou sistematicamente meu relacionamento com meu filho. Colocou meus netos contra mim e agora estava praticamente comemorando a morte do meu marido. O Sr. Henderson cerrou os dentes quase imperceptivelmente. Senhora Morrison, talvez possamos prosseguir com dignidade. Nola riu, um som como de vidro quebrando. Dignidade. Que coisa linda, vindo de alguém que está prestes a me tornar uma mulher muito rica. Ela olhou ao redor da sala e finalmente me encarou. Finalmente, poderei viver da fortuna dele. Chega de fingir que me importo com jantares em família ou ouvir histórias intermináveis sobre os bons e velhos tempos. Algumas pessoas na sala, parentes distantes que apareceram esperando por migalhas, riram de verdade. O som me embrulhou o estômago. Coloquei a mão na bolsa e meus dedos encontraram o peso familiar do envelope lacrado que eu carregava há 3 dias. William me deu isso uma semana antes de morrer, quando mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro. Myrtle, ele sussurrou, com a voz quase inaudível, quando lerem o testamento, quando ela mostrar quem realmente é, entregue isso a Henderson. Prometa-me. Eu prometi, sem saber o que o envelope continha, mas confiando completamente no meu marido, com quem fui casada por 43 anos. Agora, enquanto Nola continuava com sua exibição repugnante, eu sabia que a hora estava chegando. A distribuição de ativos, leu o Sr. Henderson, começa com a residência principal em 15 Oavo Drive, avaliada em aproximadamente US cifrão 1.200.000. Os olhos de Nola brilharam como os de uma criança na manhã de Natal. Finalmente, ela suspirou. Mas notei algo na expressão do Sr. Henderson, uma tensão cuidadosamente controlada, como se ele estivesse esperando por algo. Seus olhos encontraram os meus brevemente, e vi uma pergunta ali. Ainda não, pensei. Que ela mostre a todos exatamente quem ela é.
A casa, continuou o Sr. Henderson, junto com todos os móveis e pertences pessoais que nela se encontram, será dividida igualmente entre Blaine Morrison e sua mãe, Myrtle Morrison. O sorriso de Nola vacilou ligeiramente. Divididos. O que isso significa exatamente? Isso significa, explicou o Sr. Henderson pacientemente, que seu marido e sua mãe compartilharão a propriedade do imóvel. Isso é ridículo, Nola retrucou. Blaine, diga a ele que isso é ridículo. Sua mãe tem 62 anos. Para que ela precisa de uma casa tão grande? Ela deveria estar se mudando para um apartamento pequeno em algum lugar, não para ocupar espaço na nossa herança. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu as mantive cruzadas no colo. Era exatamente isso que William esperava, aquilo para o qual ele havia se preparado. Blaine pareceu mortificado. Nola, é da minha mãe que você está falando. E daí? Ela já teve o seu tempo, Blaine. Isso é sobre o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, não sobre um apego sentimental a uma mulher que mal te criou. A sala ficou em silêncio. Até os parentes distantes pareciam desconfortáveis agora. Levantei-me lentamente, com as pernas mais firmes do que eu esperava. Contornei a mesa até onde o Sr. Henderson estava sentado e coloquei o envelope na frente dele. Leia isto em voz alta, por favor. Pedi baixinho. O Sr. Henderson olhou para o envelope e depois para mim. Pude ver o reconhecimento surgindo em seus olhos. William lhe contou sobre isso e o preparou. Ele abriu cuidadosamente o envelope e desdobrou o documento dentro. Enquanto seus olhos examinavam a página, um sorriso lento se espalhou por seu rosto, o primeiro sorriso genuíno que vi nele o dia todo. Senhoras e senhores, anunciou ele, tenho aqui um codicilo do testamento do Sr. Morrison, devidamente testemunhado e autenticado, datado de apenas uma semana antes de seu falecimento. Nola ficou imóvel. O quê? Um codicilo, disse o Sr. Henderson. Além do testamento, que modifica certas disposições. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. O Sr. Henderson pigarreou e começou a ler. Mas eu vi lutando contra o riso. Seja lá o que William tivesse escrito naquele envelope, seja qual fosse a surpresa que ele tivesse preparado, tudo estava prestes a mudar. E pelo jeito que o rosto de Nola estava perdendo toda a cor, eu tinha a sensação de que seria tudo que eu havia sonhado e muito mais. Enquanto o Sr. Henderson se preparava para ler o codicilo, minha mente voltou para como havíamos chegado a esse momento. Os anos de manipulação sutil, a erosão gradual do meu relacionamento com Blaine e a maneira sistemática como Nola me excluiu da vida da minha própria família. Começou devagar. Como essas coisas sempre acontecem. Quando Blaine trouxe Nola para casa pela primeira vez, 15 anos atrás, ela era encantadora, até doce. Ela elogiou minha culinária, perguntou sobre meu jardim e pareceu genuinamente interessada em histórias de família. Eu deveria ter percebido naquela época, mas fiquei muito feliz que meu filho tivesse encontrado alguém que o fez sorrir. Primeiro sinal de alerta surgiu durante a festa de noivado. Eu me ofereci para ajudar a planejá-lo, querendo estar envolvido nesse marco importante. Nola sorriu e disse: Ah, Senhora Morrison, que fofo. Mas eu realmente acho que isso deveria ser sobre Blaine e eu, você não acha? Algo íntimo, bem no nosso estilo. Nosso estilo. Como se eu não fizesse mais parte da família. Mas Blaine estava tão feliz. Então, eu dei um passo para trás. Eu disse a mim mesma que era natural para uma jovem querer estabelecer suas próprias tradições. William gentilmente me lembrou que fizemos a mesma coisa quando éramos jovens, querendo independência dos nossos pais. O casamento foi lindo. Isso eu admito. Nola estava deslumbrante com seu vestido de $15.000. Todos os detalhes eram perfeitos, mas, de alguma forma, todas as sugestões que eu havia feito foram discretamente descartadas. As flores que eu havia recomendado eram tradicionais demais. O cardápio que eu havia proposto não era exatamente o ideal. Até mesmo o fotógrafo que eu havia sugerido, alguém que havia fotografado nossa família por anos, foi substituído por alguém mais contemporâneo. Eu me vi relegado ao papel de espectador no casamento do meu próprio filho. A verdadeira campanha começou depois que eles se mudaram para a casa deles. Uma linda casa colonial que William e eu os ajudamos a comprar com uma entrada de US cifrão 200.000. De repente, nossos jantares semanais em família se tornaram mensais e depois esporádicos. Quando eu ligava para convidá-los, Nola atendia com uma irritação mal disfarçada. Ah, Myrtle, estamos tão ocupados com o trabalho e nos adaptando à casa. Talvez no mês que vem. O mês seguinte nunca chegou. Quando minha primeira neta, Emma, nasceu, fiquei nas nuvens. Eu tricotei cobertores, comprei brinquedos e preparei o quarto de hóspedes para tarefas de babá. Mas, de alguma forma, eu sempre era o último a saber sobre momentos importantes. Eu descobria pelas menções casuais de Blaine que Emma tinha dado seus primeiros passos, dito sua primeira palavra ou perdido seu primeiro dente.
Por que você não me ligou? Eu perguntava, tentando disfarçar a mágoa na voz. Nós ligamos, Nola dizia docemente. Você devia estar fora. Deixamos recado. Mas eu nunca saía. Trabalhava meio período na biblioteca e sempre chegava em casa às 16 horas. Não havia recados. Segundo neto, o pequeno James, veio 3 anos depois. Naquela época, eu já tinha aprendido a não esperar convites para festas de aniversário ou eventos escolares. Às vezes, eu passava de carro pela casa deles e via carros na entrada da garagem durante o que mais tarde descobri serem reuniões familiares para as quais eu não tinha sido convidado. William tentou intervir. Deus o abençoe. Ele chamava Blaine de lado nas raras ocasiões em que os víamos e fazia perguntas diretas. Filho, por que você não traz as crianças com mais frequência? Sua mãe sente falta delas. Blaine parecia desconfortável, olhando para onde quer que Nola estivesse. Vamos, pai. É que andei ocupado. Você sabe como é. Mas eu pude ver a mudança no meu filho. O homem que costumava me ligar todo domingo, que aparecia sem avisar só para conversar, tornou-se distante, formal. Quando ele nos visitava, parecia ansioso, checando o telefone constantemente e interrompendo as conversas. Ponto de ruptura aconteceu durante a festa de 8 anos de Emma. Perguntei a Blaine se eu poderia comparecer. E ele prometeu verificar com Nola. Quando ele retornou a ligação, sua voz estava tensa. Mãe, a Nola acha que seria melhor se fosse só a família mais próxima este ano. Você entendeu, né? Família próxima. Eu era uma família próxima. Eu era a avó da criança. Blaine, o que está acontecendo com a gente? Perguntei, com a voz embargada, apesar dos meus esforços para me manter forte. Sinto que estou te perdendo. Houve uma longa pausa. Quando ele voltou a falar, sua voz era quase um sussurro. Mãe, a Nola diz. Ela diz que você não se conecta muito com as crianças. Que você as deixa desconfortáveis com todas as suas ideias e histórias antiquadas. Ela acha que é melhor darmos a elas um espaço para serem elas mesmas. Ideias antiquadas, tornando-os desconfortáveis. Esses eram meus netos, crianças que eu amei desde o momento em que nasceram. Naquela noite, chorei até dormir enquanto William me abraçava, seu coração se partindo ao ver o que Nola estava fazendo com nossa família. Ela está isolando ele, disse ele baixinho. Manipulação clássica. Fazê-lo escolher entre a esposa e a mãe e fazer parecer que a escolha é óbvia. Nos anos seguintes, o isolamento se tornou completo. Manhãs de Natal sem o riso dos netos. Dias das mães passados sozinha. Enquanto Nola postava fotos nas redes sociais de brunches elaborados com sua própria mãe, com a legenda: a melhor sogra que uma garota poderia pedir. Eu assistia de lado enquanto Nola documentava sua vida familiar perfeita online. Férias na praia para as quais não fui convidado, comemorações de aniversário das quais não fui informado, peças da escola que eu não sabia que estavam acontecendo. Cada postagem era como uma facada no meu coração, um lembrete de tudo que eu havia perdido. As crianças cresceram pensando que eu era uma avó distante e indiferente que não se importava com elas. Nas raras ocasiões em que os vi, eles eram educados, mas tranquilos, claramente tendo absorvido qualquer história que lhes tivessem contado sobre o motivo pelo qual a vovó Myrtle não estava muito por perto. William viu tudo. Ele também documentou, com seu jeito discreto. Às vezes, eu encontrava escrevendo em seu escritório, fazendo anotações sobre ligações telefônicas que foram ignoradas, convites que foram recusados, eventos dos quais ficamos sabendo depois. O que você está escrevendo, querida? Eu perguntava. Só estou acompanhando, ele dizia, sério. Algum dia, alguém precisa saber a verdade. O golpe final veio no ano passado, durante o 70º aniversário de William. Eu tinha planejado um pequeno jantar em família. Nada de especial, só nós e a família do Blaine. Nola concordou em vir, mas quando eles chegaram, ela passou a noite inteira no celular, fazendo comentários maldosos sobre como nossa casa era abafada e como as crianças estavam claramente entediadas. Quando chegou a hora de cortar o bolo, ela anunciou em voz alta: bem, isso foi ótimo, mas as crianças têm aula amanhã. Nós realmente precisamos ir. William mal havia apagado as velas. Quando eles estavam saindo, ouvi Nola sussurrar para Emma: pobre vovô. Ele não percebe o quanto essas coisas de família são exaustivas. Quando eu tiver a idade dele, espero que alguém tenha o bom senso de me entreter em vez de obrigar as pessoas a ouvir histórias antigas e chatas. Foi nesse momento que William decidiu que já era o suficiente. Agora, sentado nesta sala de conferências, observando o Sr. Henderson se preparar para ler a surpresa final de William, senti uma mistura de tristeza e expectativa. Meu marido passou os últimos meses de sua vida se preparando cuidadosamente e metodicamente para esse momento. E pelo jeito que Nola começou a se mexer na cadeira, pelo jeito que seu sorriso confiante começou a desaparecer,
tive a sensação de que o plano de William estava prestes a exceder até mesmo minhas maiores esperanças de justiça. O Sr. Henderson ajustou seus óculos de leitura e olhou diretamente para Nola antes de começar a ler o codicilo. Ela só está tentando se conectar com as crianças, respondeu a voz de Blaine, parecendo cansada. Conectar? Ela está envergonhando eles. Emma me disse depois que a vovó Myrtle cheira velho e que as histórias dela são chatas. O James chegou a me perguntar se precisamos continuar nos visitando. Meu peito apertou ao ouvir isso. Não eram coisas que meus netos tinham dito. Eu teria visto na cara deles. Nola estava colocando palavras na boca deles. A gravação continuou. Acho que está na hora de começarmos a limitar ainda mais essas visitas. Talvez apenas nos feriados, e apenas as mais importantes. Sua mãe teve seu tempo para ser mãe, francamente, não era muito boa nisso. Agora é hora de ela se afastar e deixar a família de verdade assumir. A verdadeira família. As palavras me atingiram como um tapa. A voz de Blaine saiu pelos alto-falantes, agora mais fraca. Nola, isso é duro. Ela me criou e fez um bom trabalho. Mas será que ela fez isso? Blaine, olhe para si mesmo com sinceridade. Você tem dificuldade para tomar decisões. Você se submete constantemente a figuras de autoridade e não tem muita coragem para se defender. Esses são sinais de uma criança que não foi devidamente orientada. Observei o rosto do meu filho enquanto ele ouvia a avaliação da esposa. Vi a cor sumir de suas bochechas. Era assim que ela falava dele quando ele não estava por perto para se defender. Sua mãe, continuou a voz gravada de Nola, é uma daquelas mulheres carentes que não conseguem se desapegar dos filhos. Ela vê nosso sucesso, nossa linda casa, nosso casamento feliz e quer se inserir nisso porque sua própria vida é tão vazia e patética. O Sr. Henderson pausou a gravação. A sala estava em silêncio absoluto, exceto pelo som de alguém, acho que era um dos parentes distantes, se mexendo desconfortavelmente na cadeira. Nola estava olhando para o dispositivo como se fosse uma cobra prestes a atacar. Isso é ilegal, disse ela, com a voz mais aguda do que o normal. Você não pode gravar pessoas sem a permissão delas. Na verdade, respondeu o Sr. Henderson calmamente, neste estado, apenas uma das partes precisa consentir com a gravação. E como essas conversas ocorreram na casa de William, ele estava dentro dos seus direitos legais. Ele apertou o play novamente. Dessa vez, a gravação era de um dia diferente. Reconheci o ruído de fundo. Era da noite de volta às aulas das crianças, 2 meses antes, um evento que eu nem sabia que estava acontecendo até ouvir Blaine mencionando para William ao telefone. Eu disse à professora que a vovó Myrtle mora longe e não vê as crianças com muita frequência, explicou a voz de Nola. Eu disse que ela está ficando mais velha e tem problemas de saúde que dificultam sua participação. A professora foi muito compreensiva. Problemas de saúde. Eu tinha 62 anos e gozava de perfeita saúde. Caminhava 5 quilômetros todas as manhãs e trabalhava como voluntária na biblioteca 4 dias por semana. Você realmente precisava mentir? Blaine perguntou. Não é mentir, é administrar a situação. Você quer que a professora da Emma faça perguntas desconfortáveis sobre por que sua mãe nunca vai aos eventos da escola? É mais fácil se todos presumirem que ela não é capaz. Não é capaz. Essa mulher passou anos destruindo sistematicamente minha reputação, fazendo as pessoas acreditarem que eu era algum tipo de inválido que não podia participar da vida dos meus netos. A gravação continuou. Além disso, é melhor para as crianças assim. Elas não precisam da confusão de ter muitas figuras de autoridade em suas vidas. Elas precisam de consistência, e elas obtêm isso de nós. Sua mãe só minaria os valores que estamos tentando incutir. Que valores exatamente ela está minando? Perguntou Blaine. Ah, Blaine, você sabe como ela é. Toda aquela bobagem antiquada sobre jantar em família todo domingo, sobre respeitar os mais velhos, sobre sacrifício e dever. As crianças precisam aprender sobre independência, sobre se colocar em primeiro lugar, sobre não se prenderem à culpa e à obrigação. Jantar em família todos os domingos. Respeitando os mais velhos. Esses eram os valores antiquados que Nola achava tão questionáveis. Essas foram as coisas que me tornaram impróprio para estar perto dos meus netos. O Sr. Henderson parou a gravação novamente e olhou ao redor da sala. Várias pessoas olhavam para Nola com choque indisfarçável. Até mesmo os parentes distantes que riram dos comentários anteriores. Pareciam desconfortáveis. Há mais 17 gravações, anunciou o Sr. Henderson.
Algumas de conversas telefônicas, outras de visitas à sua casa quando o Sr. Morrison estava instalando o que ele chamava de equipamento de segurança, mas que na verdade era um sofisticado sistema de gravação. Nola se levantou de um pulo. Isso é um absurdo. Você não pode simplesmente espionar as pessoas e depois usar isso contra elas na leitura de um testamento. Na verdade, disse o Sr. Henderson, com a voz mais dura, eu posso, e farei, porque seu sogro solicitou especificamente. Ele queria que todos nesta sala entendessem exatamente quem você é e o que fez a esta família. Ele apertou o play em uma terceira gravação. E dessa vez, ouvi algo que fez meu sangue gelar. Era Nola falando com alguém ao telefone, um amigo, talvez, ou sua irmã. O velho está finalmente começando a decair, ela dizia. Blaine ainda não percebeu, mas eu percebi. Ele está ficando esquecido, mais lento. Eu dou a ele uns 2 anos, 3 no máximo. Você tem certeza? Perguntou uma voz feminina. Ah, tenho certeza. E a melhor parte é que ele me adora. Ele não tem ideia do que eu realmente penso sobre sua preciosa família. Quando ele partir, Blaine estará tão dependente da minha versão da realidade que nem vai questioná-la. E a mãe? E ela? Nola riu, um som como gelo quebrando. Ela estará completamente isolada até lá. Estou trabalhando nisso há anos. As crianças mal a conhecem. Blaine se sente culpado toda vez que ele fala com ela, e ela é orgulhosa demais para reagir. Quando William morrer, ela será apenas uma velha triste de quem todos sentirão pena. A gravação terminou e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho, vi as lágrimas em seus olhos, vi como suas mãos tremiam. 2 parentes distantes suspiraram alto. Até o Sr. Henderson pareceu atordoado com o veneno dela. Mas eu apenas fiquei sentado lá, estranhamente calmo, porque finalmente, depois de 15 anos, todos puderam ver exatamente quem Nola realmente era. E eu tinha a sensação de que as surpresas de William estavam apenas começando. As consequências do desabafo de Nola pairavam no ar como fumaça de uma fogueira. Blaine estava olhando para sua esposa como se a visse pela primeira vez. Seu rosto, uma mistura de choque, mágoa e algo que parecia o começo da raiva. Nola, ele disse lentamente, você percebe o que acabou de dizer? Você entende o que acabou de admitir? Ela olhou ao redor da sala, parecendo finalmente entender que havia revelado demais. Eu podia ver a mente dela trabalhando, tentando encontrar um caminho de volta do precipício em que ela havia se jogado. Fiquei chateada, disse ela, com a voz assumindo aquele tom bajulador que usava quando queria alguma coisa. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão emocionadas. Vocês me emboscaram com aquelas gravações. Te emboscaram? O Sr. Henderson arqueou as sobrancelhas. Senhora Morrison, essas foram suas próprias palavras, ditas livremente no que a senhora acreditava serem conversas privadas. Ninguém a forçou a dizer nada disso. Mas você não entende o contexto, protestou ela, olhando desesperadamente para Blaine. Eu estava tentando proteger nossa família. Às vezes, você tem que fazer escolhas difíceis sobre quem tem prioridade na sua vida. Observei o rosto do meu filho enquanto ele processava isso. 42 anos ele finalmente estava vendo sua esposa claramente pela primeira vez. Prioridade, repetiu ele baixinho. Minha mãe me criou sozinha depois do primeiro ataque cardíaco do meu pai, quando eu tinha 12 anos. Ela trabalhava em 2 empregos para manter comida na mesa e ainda conseguia estar em todos os jogos de beisebol, em todas as peças da escola, em todas as reuniões de pais e professores. E você vem me dizendo há 15 anos que ela não era uma boa mãe. Nola apertou o maxilar. Blaine, você está sendo dramático. Eu nunca disse que ela era inadequada. Só disse que ela estava sufocando e precisava nos dar espaço para construir nossa própria família. Você a chamou de patética, disse Blaine, com a voz cada vez mais forte. Você disse que ela cheirava a velho. Você mentiu para os professores dos nossos filhos sobre a saúde dela. Como isso pode nos dar espaço? O Sr. Henderson pigarreou. Se me permite, há mais no codicilo. As gravações foram apenas a primeira parte. Ele pegou os papéis novamente, e eu pude ver as mãos de Nola tremendo enquanto ela agarrava a borda da mesa. William Morrison, em perfeito estado de saúde mental e físico, e tendo documentado o abuso emocional sistemático perpetrado contra sua esposa por sua nora, institui as seguintes condições para a distribuição de seus bens. Condições. Meu coração começou a bater mais rápido. William havia imposto condições à herança.
Primeiro, continuou o Sr. Henderson, a casa no número 15 da Wavo Drive, anteriormente designada para ser compartilhada entre Blaine Morrison e Myrtle Morrison, agora será transferida integralmente para Myrtle Morrison, com a condição de que ela possa permitir que outros membros da família visitem, a seu critério. Nola ficou pálida. O quê? Isso é impossível. Blaine é o filho. Ele deveria herdar a casa. Em segundo lugar, continuou o Sr. Henderson, ignorando o protesto dela, a carteira de investimentos, avaliada em aproximadamente $800.000, anteriormente designada para Blaine Morrison, será colocada em custódia para Emma Morrison e James Morrison, para ser administrada por sua avó, Myrtle Morrison, até que completem 25 anos. Você não pode fazer isso, gritou Nola, levantando-se de um salto. Esse dinheiro nos pertence. Somos a família dele. Terceiro, a voz do Sr. Henderson tornou-se severa. Nola Morrison receberá uma herança de exatamente $1, juntamente com uma conta detalhada pelo sofrimento emocional causado à esposa do falecido nos últimos 15 anos. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Nola. Uma conta detalhada. Mesmo morto, William estava defendendo sua causa. No entanto, continuou o Sr. Henderson, e notei um leve sorriso nos cantos de sua boca, a Sra. Nola Morrison pode ganhar herança adicional por meio da conclusão de tarefas específicas destinadas a demonstrar remorso genuíno e crescimento de caráter. Tarefas? William havia lhe dado tarefas para completar caso ela quisesse algum dinheiro dele. Que tipo de tarefas? Perguntou Blaine, com a voz quase num sussurro. O Sr. Henderson pegou outra folha de papel. Tarefa 1. A Sra. Nola Morrison deve visitar pessoalmente todas as pessoas que ela impediu de ter um relacionamento com Emma e James Morrison nos últimos 10 anos, pedir desculpas por escrito por suas ações e pedir perdão a elas. Esses pedidos de desculpas devem ser testemunhados e autenticados em cartório. A boca de Nola abriu e fechou como a de um peixe. Isso é humilhante. Tarefa 2. Continuou o Sr. Henderson. A Sra. Nola Morrison deve escrever uma carta detalhada para Emma e James Morrison, explicando por que a avó deles estava ausente de suas vidas, assumindo total responsabilidade por suas ações e incentivando-os a construir um relacionamento com Myrtle Morrison. Eu não vou fazer isso, disse Nola, secamente. Isso é loucura. Você não pode me fazer me humilhar por dinheiro que deveria ser nosso por direito. Tarefa 3. Leu o Sr. Henderson, com a voz agora claramente divertida. A Sra. Nola Morrison deve ser voluntária em um centro para idosos por no mínimo 200 horas, servindo refeições e auxiliando os idosos com as atividades diárias, enquanto usa um crachá que a identifica como aprendendo a respeitar os mais velhos. Várias pessoas na sala emitiram sons de engasgo que poderiam ser risadas reprimidas. Até eu tive que morder o lábio para não sorrir. William realmente pensou bem nisso. Isso é ridículo, explodiu Nola. Eu não vou fazer nada disso, Blaine. Diga a eles que isso é ridículo. Mas Blaine olhava para os papéis nas mãos do Sr. Henderson com algo parecido com admiração. Papai realmente planejou tudo isso, disse ele suavemente. Ele sabia exatamente o que você estava fazendo e planejou tudo isso. Tarefa 4. Continuou o Sr. Henderson implacavelmente. A Sra. Nola Morrison deve frequentar sessões de terapia familiar com seu marido e filhos, com um terapeuta escolhido por Myrtle Morrison, por no mínimo 6 meses. Eu não preciso de terapia, Nola retrucou. Não há nada de errado comigo. E, finalmente, a 5ª tarefa, concluiu o Sr. Henderson. A Sra. Nola Morrison deve escrever um pedido público de desculpas a ser publicado no jornal local, reconhecendo os maus tratos que sofreu com Myrtle Morrison e assumindo total responsabilidade pelos danos aos relacionamentos familiares. O silêncio que se seguiu foi profundo. Eu podia ver a mente de Nola acelerada, calculando a humilhação em comparação com o potencial ganho financeiro. Quanto? Perguntou ela finalmente, com a voz tensa e uma fúria mal controlada. Quanto eu ganharia se completasse todas essas tarefas ridículas? O Sr. Henderson consultou seus documentos. Após a conclusão de todas as 5 tarefas, a serem verificadas por testemunhas independentes, a Sra. Nola Morrison receberia a quantia de $50.000. R50,000. A voz de Nola se elevou até um grito agudo. Só isso? Depois de tudo que eu teria que fazer, depois de toda aquela humilhação, eu ganharia R$50.000. Sim, respondeu o Sr. Henderson simplesmente. E se você se recusar a concluir as tarefas, ou se concluir algumas, mas não todas, receberá apenas o dólar especificado no legado original. Nola se virou para Blaine, com o rosto vermelho de raiva e desespero. Blaine, você não pode deixar que façam isso comigo.
Sou sua esposa. Temos filhos juntos. Esse dinheiro deveria vir para nossa família. Ah, mas algo havia mudado no rosto do meu filho. Expressão fraca e incerta que ele usará por tantos anos desapareceu, substituída por algo mais duro, mais determinado. Nola, ele disse calmamente, pela primeira vez em nosso casamento, acho que estou vendo exatamente quem você é. O que isso quer dizer? Significa, disse Blaine, levantando-se lentamente, que preciso pensar se quero me casar com alguém que trate minha mãe do jeito que você a tratou. A cor sumiu do rosto de Nola. Você não está falando sério, Blaine. Temos uma vida juntos. Temos filhos. Você não pode jogar isso fora por causa de algumas gravações bobas e da fantasia de vingança de um velho vingativo. Fantasia de vingança. Falei pela primeira vez desde que entreguei o envelope, com a voz firme e calma. Nola, meu marido não queria vingança. Ele queria a verdade. E agora todos nesta sala sabem exatamente qual é essa verdade. Ela se virou para me encarar, sua máscara cuidadosamente construída finalmente sumindo por completo. Você acha que ganhou alguma coisa aqui, não é? Acha que isso muda alguma coisa? Levantei-me lentamente, sentindo-me mais forte do que nunca. Acho, disse baixinho, que pela primeira vez em 15 anos, meu filho sabe quem é sua verdadeira família. Nola olhou ao redor da sala desesperadamente, procurando um aliado, alguém que ficasse do seu lado. Mas os parentes distantes evitavam cuidadosamente o contato visual, e o Sr. Henderson organizava discretamente seus papéis com um ar de satisfação profissional. Isso não acabou, disse ela, com a voz trêmula de raiva. Vou contestar. Contra terrii advogados. Provarei que William era mentalmente incapaz quando escreveu isso. O Sr. Henderson ergueu os olhos dos papéis. Senhora Morrison, seu sogro previu essa possibilidade. O codicilo foi revisado e aprovado por 2 médicos independentes que atestam sua capacidade mental. Além disso, há avaliações psiquiátricas arquivadas que confirmam seu bom estado mental. William pensou em tudo. Mesmo do túmulo, ele estava me protegendo nossa família da mulher que tentou destruí-la. Nola pegou a bolsa e foi em direção à porta, virando-se uma última vez. Escolha com cuidado, Blaine, disse ela, com a voz fria como o inverno. Porque uma vez que você fica do lado dela, não tem mais volta. E então ela se foi, deixando para trás apenas o cheiro persistente de seu perfume caro e o eco de 15 anos de mentiras finalmente trazidas à tona. Os dias seguintes à leitura do testamento se desenrolaram como um terremoto em câmera lenta. Nola saiu furiosa do escritório do advogado, mas não ficou ali. Em 24 horas, ela estava de volta. E, dessa vez, veio armada com uma estratégia desesperada e vingativa. Eu estava no meu jardim na manhã seguinte, cuidando das rosas que William havia plantado para o nosso 20º aniversário, quando ouvi vozes alteradas na casa ao lado. Blaine havia retornado para seu quarto de infância na noite anterior, dizendo-me que precisava de espaço para pensar sobre seu casamento. Através das paredes finas, eu podia ouvir a voz de Nola, ríspida e exigente. Você não pode estar falando sério, Blaine. Você vai jogar fora 16 anos de casamento por causa de algumas gravações manipuladoras feitas por um velho amargo. Eles não eram manipuladores, a voz de Blaine era mais baixa, mas firme. Eles eram verdadeiros. Cada palavra que você disse nessas gravações era exatamente o que você sentia. Tentei não ouvir, mas suas vozes ecoavam pelas janelas abertas. Uma parte de mim se sentia culpada por escutar, mas outra parte, a parte que havia sido silenciada por tantos anos, precisava ouvir essa conversa. Eu estava desabafando, a voz de Nola ficou mais estridente. Todo mundo desabafa sobre os sogros. Isso não significa que eu realmente odeie sua mãe. Você a chamou de patética, Nola. Disse que ela cheirava a velho. Disse aos professores dos nossos filhos que ela estava doente para que não perguntassem por que ela nunca ia aos eventos da escola. Como isso é só desabafo? Houve uma longa pausa e, quando Nola falou novamente, sua voz havia adquirido aquela doçura manipuladora que eu conhecia tão bem. Querida, eu estava protegendo nossa família. Sua mãe sempre foi intensa. Ela queria se envolver em tudo, e eu achei que seria melhor para as crianças terem algum espaço. Eu estava tentando ajudá-la a manter a dignidade, criando uma distância natural. Mesmo do meu jardim, eu podia ouvir as mentiras rolando da sua língua como mel. Mas Blaine não acreditou mais nisso. Distância natural? Nola, ela é a avó deles. Ela é minha mãe. A única coisa intensa nela era o quanto ela nos amava. E você transformou isso em algo errado. Ela estava nos sufocando.
Não, disse Blaine, e sua voz carregava uma força que eu não ouvia há anos. Você estava me sufocando. Você me fazia sentir culpado toda vez que eu queria ligar para ela. Toda vez que eu queria levar as crianças para vê-la. Você me fez escolher entre minha esposa e minha mãe, e eu escolhi errado. Tive que me sentar no banco do jardim, impressionada ao ouvir meu filho finalmente entender o que havia acontecido com nossa família. Mais tarde naquela tarde, Nola apareceu na minha porta. Ela claramente havia passado um tempo se preparando para o encontro. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua maquiagem impecável, e ela usava um vestido azul discreto que provavelmente custou mais do que eu gastei em roupas em 6 meses. Senhor, ela disse, com a voz cheia de falsa sinceridade, acho que precisamos conversar. Convidei-a para entrar. Curioso para ver que abordagem ela adotaria. Ela se acomodou no sofá da minha sala de estar, o mesmo sofá onde ela fez aqueles comentários cruéis que William havia gravado. Quero me desculpar, ela começou, pelas coisas que eu disse naquelas gravações. Eu estava estressada e sobrecarregada, e disse coisas que não queria dizer. Você sabe como o casamento pode ser. Às vezes, você diz coisas sobre seus sogros que saem mais duras do que você pretendia. Observei seu rosto, procurando por qualquer sinal de remorso genuíno. Não havia nenhum. Foi uma performance cuidadosamente calculada para conseguir o que ela queria. Que coisas você não quis dizer? Perguntei baixinho. Ela piscou, claramente sem esperar a pergunta. Bem, tudo, na verdade. Não acho que você seja patético, e certamente não acho que você cheire mal. Aquilo foi só frustração falando. E quanto a me manter longe de Emma e James? E quanto a mentir para os professores deles? E quanto a fazer Blaine se sentir culpado por querer ter um relacionamento comigo? A máscara dela caiu por um momento, e eu vi um flash da verdadeira Nola por baixo. Acho que houve mal-entendidos de ambos os lados, disse ela, cautelosamente. Talvez pudéssemos começar do zero, deixar o passado para trás e nos concentrar em ser uma família. E as condições de William, as tarefas que ele estabeleceu para você? Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Essas tarefas são planejadas para me humilhar, Myrtle. Você certamente consegue perceber isso. Me obrigar a ser voluntária em um asilo com crachá degradante, me obrigar a escrever desculpas públicas. Isso não é uma questão de reparação. É uma questão de vingança. Recostei-me na cadeira, sentindo uma calma que não sentia há anos. Nola, você quer saber o que eu acho? Ela assentiu ansiosamente, provavelmente esperando que eu concordasse com ela. Acho que William planejou essas tarefas perfeitamente. Cada uma aborda exatamente o tipo de crueldade que você demonstrou. Você desrespeitou idosos, inclusive eu, então precisa aprender a servi-los. Você prejudicou relacionamentos com mentiras, então precisa repará-los com a verdade. Você evitou a responsabilização, então precisa assumir publicamente a responsabilidade. O rosto dela corou. Ela se levantou abruptamente, perdendo a compostura. Tudo bem, mas não pense que isso acabou. Eu conheço Blaine e conheço nossos filhos. Eles precisam de estabilidade, e eu posso proporcionar isso de maneiras que você nunca conseguiu. Esta sua pequena vitória não vai durar. Depois que ela saiu, liguei para Blaine. Ele chegou em poucos minutos, parecendo abatido e mais velho do que seus 42 anos. Ela tentou convencê-la a interceder por ela, não foi? Ele perguntou, acomodando-se na velha poltrona de William. Ela fez isso. Ela parece achar que as tarefas que seu pai lhe deu não são razoáveis. Blaine ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Mãe, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Claro. Essas gravações, era realmente assim que ela falava de você o tempo todo? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Blaine, o que você ouviu nessas gravações foi, na verdade, ameno, comparado a algumas das coisas que ela me disse diretamente ao longo dos anos. Seu pai gravou apenas algumas conversas. Houve centenas de outras. O rosto dele se contraiu. Meu Deus, mãe, me desculpe. Como eu não vi? Como eu deixei isso acontecer? Você amava sua esposa e queria confiar nela. Isso não é uma falha de caráter, querida. É a natureza humana. Mas eu deveria ter visto como ela estava te tratando. Eu deveria ter te defendido. Estendi a mão e peguei a dele. Você estava em uma situação impossível. A Nola é muito habilidosa em manipulação.
Ela fez você sentir que tinha que escolher, e fez parecer que escolhê-la era a única opção razoável. O que eu faço agora? Perguntou ele, com a voz embargada. Tenho 2 filhos que acham que você não se importa com eles. Tenho uma esposa que não é a pessoa que eu pensava que ela era. Tenho um casamento que pode ter acabado. Como posso resolver isso? Um passo de cada vez, eu disse. Primeiro, me conte sobre Emma e James. O que eles realmente pensam de mim? Blaine ficou em silêncio por um longo momento. Acho que eles não pensam muito em você, admitiu. A Nola tem tido tanto sucesso em mantê-la à distância que você é quase um estranho para eles. Eles sabem que você existe, mas não sabem realmente quem você é. Doeu ouvir isso, mas não foi surpresa. Você estaria disposto a trazê-los algum dia, sem Nola, só para que eles pudessem conhecer a avó? Eu adoraria, disse ele. Mas, mãe, você precisa saber, a Nola não vai facilitar as coisas. Ela já está falando em pegar as crianças e voltar para a casa da mãe em Portland. Meu coração apertou. Ela pode fazer isso legalmente? Provavelmente não sem o meu consentimento, mas ela pode tornar minha vida um inferno. Durante a semana seguinte, vi o desespero de Nola aumentar. Ela apareceu no escritório de Blaine, causando uma cena tão grande que a segurança teve que escoltá-la para fora. Ela ligava para minha casa a qualquer hora, às vezes chorando, às vezes gritando, às vezes tentando negociar. Eu farei uma das tarefas, ela ofereceu durante um telefonema particularmente patético. O trabalho voluntário. Eu farei o trabalho voluntário, mas não com esse crachá ridículo. Não é assim que funciona, eu disse a ela calmamente. O William foi muito específico. Todas as 5 tarefas foram concluídas exatamente como planejado, ou nada. Você está gostando disso, não é? Ela disparou. Você está gostando de me ver sofrer. Não, Nola, não estou. Estou triste que tenha chegado a esse ponto. Estou triste que você tenha passado 15 anos destruindo relacionamentos em vez de construí-los. Estou triste que meus netos não me conheçam por causa das mentiras que você contou. Mas estou gostando de ver você enfrentar as consequências dos seus atos? Acho que sim. O ponto de ruptura veio quando ela tentou usar Emma e James como armas. Um dia, ela os pegou na escola bem cedo e os trouxe para minha casa, claramente tendo-os treinado antes. Vovó Myrtle, disse Emma, de 12 anos, com a voz afetada e desconfortável. Mamãe disse que você está tentando tirar o papai da gente. Meu coração se partiu ao olhar para essas crianças, meus netos, que mal me conheciam, mas foram ensinados a me ver como uma ameaça. Ah, querida, eu disse, ajoelhando-me ao nível de Emma. Eu jamais tentaria tirar seu pai de você. Eu amo muito seu pai. E amo você e James também, mesmo que não tenhamos tido muita oportunidade de nos conhecer. James, de 9 anos, ficou atrás da irmã, claramente inseguro sobre a mulher que lhe disseram ser sua avó. A mamãe disse que você não gosta dela, continuou Emma, obviamente recitando um roteiro. Ela disse que você está tentando puni-la porque o papai herdou o dinheiro. Olhei para Nola, que estava parada na minha porta com um sorriso triunfante. Ela pensou que tinha encontrado a arma perfeita. Crianças que me fariam sentir culpado o suficiente para recuar. Mas ela calculou mal. Essas crianças merecem a verdade. Uma verdade apropriada para sua idade, mas ainda assim verdade. Emma, James, eu disse gentilmente, sua mãe e eu tivemos alguns desentendimentos sobre família. Às vezes, os adultos não se dão perfeitamente bem, e tudo bem. Mas o que não está certo é quando esses desentendimentos separam as famílias. Senti muita falta da vida de vocês e espero que possamos começar a passar mais tempo juntos. Você vai fazer a mamãe e o papai pararem de brigar? Perguntou James, falando pela primeira vez. Antes que eu pudesse responder, a voz de Blaine veio de trás de Nola. O que você está fazendo aqui? Estou ajudando as crianças a entender o que está acontecendo com a família delas, disse Nola defensivamente, usando-as como mensageiras, ensinando-as a dizer coisas que fazem a mãe se sentir culpada. Blaine entrou em casa, com o rosto sombrio de raiva. Nola, é exatamente esse tipo de manipulação que o papai estava falando. Estou protegendo nossas crianças. Não, disse Blaine com firmeza. Você está traumatizando eles. Emma, James, vão esperar no carro. A mamãe e eu precisamos conversar. Depois que as crianças foram embora, Blaine se virou para a esposa. Isso acaba agora. Você não pode usar nossos filhos como armas em qualquer jogo que você pense que está jogando. Jogo? A voz de Nola se elevou a um grito agudo. Isso não é um jogo, Blaine.
Esta é a minha vida, a nossa vida, sendo destruída pelo seu pai morto e vingativo e pela sua mãe patética. A máscara estava completamente removida agora, até eu fiquei chocado com o veneno na voz dela. Arrume suas coisas, disse Blaine baixinho. Quero você fora de casa hoje à noite. Você não pode me expulsar. A casa também é minha. Na verdade, disse Blaine, pegando o telefone, liguei para o meu advogado esta manhã. Como a casa está apenas no meu nome, e como você acabou de ameaçar minha mãe na frente de testemunhas, posso pedir que você saia. Nola olhou para ele por um longo momento, e eu pude ver que ela percebeu que finalmente tinha ido longe demais. As lágrimas que vieram então não eram de manipulação. Eram reais, fruto da compreensão de que ela havia perdido tudo. Mas mesmo na derrota, ela não conseguiu resistir a um golpe final e cruel. Você vai se arrepender, disse ela, olhando diretamente para mim. Vocês dois. Essas crianças vão te odiar por destruir a família deles. Elas nunca vão te perdoar por destruir a mãe deles. Depois que ela foi embora, Blaine e eu ficamos sentados na minha sala de estar, ambos emocionalmente esgotados. Fiz a coisa certa? Ele perguntou. Pensei em Emma e James, na confusão e na dor que estavam sentindo, no longo caminho que tinham pela frente para curar os danos que haviam sido causados. Você fez a única coisa que podia fazer, eu disse. Você escolheu a verdade em vez da mentira, o amor em vez da manipulação. Seus filhos entenderão um dia. Como se tivesse sido convocado pelas minhas palavras, meu telefone tocou. Era o Sr. Henderson. Senhora Morrison, disse ele, achei que a senhora deveria saber. A senhora Nola Morrison entrou em contato com meu escritório esta tarde. Ela quer discutir a possibilidade de concluir as tarefas descritas no testamento do seu marido. Sorri, sentindo a presença de William como se ele estivesse bem ao meu lado. Diga a ela, eu disse, que ela pode tentar. 6 meses depois, eu estava na cozinha preparando o jantar de domingo pela primeira vez em 15 anos. Com a ajuda dos meus netos. M estava cuidadosamente arrumando a mesa com minha porcelana de boa qualidade, a mesma porcelana que Nola certa vez chamou de antiquada e deprimente. Enquanto James mexia o molho com a concentração intensa que só uma criança de 9 anos poderia ter em uma tarefa tão importante. Vovó Myrtle, disse Emma, parando para arrumar a mesa, por que não costumávamos vir para o jantar de domingo? Papai diz que você sempre fazia o jantar de domingo, mas eu não me lembro de já ter comido aqui antes. Olhei para Blaine, que estava sentado no balcão da cozinha lendo o jornal, outra tradição dominical que havíamos restaurado. Ele me deu um leve aceno de cabeça, me dizendo que não havia problema em responder honestamente. Bem, querida, eu disse cuidadosamente, sua mãe achou que seria demais para você jantar em 2 casas diferentes toda semana. Ela queria garantir que vocês tivessem tempo para serem apenas crianças e brincar com seus amigos. Não era toda a verdade, mas era verdade o suficiente para uma criança de 12 anos entender. Emma pareceu satisfeita com a resposta e voltou a arrumar os talheres com a precisão de um cirurgião. Os últimos 6 meses foram uma jornada de cura, descoberta e, sim, alguma satisfação em ver Nola lutar com as consequências de suas ações. Fiel à sua palavra. Ela tentou completar as tarefas de William. A palavra-chave era tentou. A tarefa 1. Pedir desculpas pessoalmente a todos que ela manteve longe das crianças. Durou exatamente 3 visitas. Ela conseguiu escrever desculpas forçadas e claramente falsas para minha irmã Margarete e para minha amiga Dorothy, da biblioteca, ambas sistematicamente excluídas de eventos familiares ao longo dos anos. Mas quando ela chegou até a senhora Shen, a professora do jardim de infância de Emma, que havia perguntado especificamente sobre o envolvimento dos avós, apenas para ouvir que eu estava doente demais para participar, Nola saiu furiosa no meio do pedido de desculpas quando a senhora Shen fez perguntas incisivas sobre o motivo de ela ter mentido. Ela foi hostil, reclamou Nola ao Sr. Henderson. Ela não aceitou meu pedido de desculpas de boa fé. Talvez, respondeu o Sr. Henderson secamente, porque ela percebeu que não foi oferecido de boa fé. A segunda tarefa, escrever uma carta para Emma e James explicando por que a avó deles estava ausente, nunca foi concluída. Nola escreveu 17 rascunhos diferentes, cada um culpando todo mundo, menos ela mesma, antes de finalmente admitir que não conseguia assumir a responsabilidade pela escrita. Não vou traumatizar meus filhos dizendo que a mãe deles é uma pessoa terrível, ela disse a Blaine durante uma de suas conversas cada vez mais raras. Ninguém pediu para você se chamar de pessoa terrível, respondeu Blaine. Papai pediu para você contar a verdade sobre o motivo pelo qual a mamãe não estava por perto. Há uma diferença.
A terceira tarefa, ser voluntário no centro para idosos, foi a mais divertida. Embora eu me sentisse um pouco culpado por gostar tanto. Nola durou exatamente 6 dias em Sunset Manor, onde os moradores rapidamente avaliaram sua atitude e reagiram de acordo. A senhora Patterson, uma ex-professora de 92 anos de idade, de língua afiada, teria dito a Nola: "Mocinha, eu como há mais tempo do que você está viva e não preciso que você suspire dramaticamente toda vez que me trouxer minha refeição." Quando Nola reclamou com o coordenador de voluntários que os moradores eram difíceis e ingratos, ela foi educadamente informada de que talvez cuidar de idosos não fosse sua vocação. Crachá com os dizeres, aprendendo a respeitar os mais velhos, nunca foi usado. Nola alegou que era degradante e psicologicamente prejudicial. A quarta tarefa, terapia familiar, realmente começou de forma promissora. A doutora Sarah Williams, a terapeuta que escolhi, era uma mulher prática, na faixa dos 50 anos, especializada em disfunção e manipulação familiar. Nas 3 primeiras sessões, Nola se comportou da melhor maneira possível, desempenhando o papel de mãe e esposa preocupada que só queria curar sua família. Mas o Dr. Williams era experiente demais para ser enganado. Na quarta sessão, ela estava fazendo perguntas diretas que Nola não conseguia desviar com charme e lágrimas. "Nola", disse o Dr. Williams durante o que acabou sendo a sessão final, "você passou 4 semanas falando sobre o comportamento de todos os outros e como isso a afetou. Pode me contar sobre uma situação específica em que suas próprias ações podem ter contribuído para os problemas familiares?" De acordo com Blaine, que continuou com as sessões de terapia sozinho, Nola passou 20 minutos tentando reformular cada exemplo como sendo culpa de outra pessoa antes de finalmente declarar que o Dr. Williams era claramente tendencioso e ir embora. Tarefa 5. O pedido público de desculpas. Nem sequer começou. A ideia de admitir um erro por escrito, onde ele poderia ser preservado para sempre, era aparentemente demais para o orgulho de Nola suportar. Ao final de 3 meses, ficou claro que Nola nunca atenderia às exigências de William. Ela receberia seu dólar e nada mais. Mas a verdadeira vitória não estava no fracasso de Nola. Estava no que cresceu a partir do espaço que sua ausência criou. Blaine pediu o divórcio em fevereiro. O processo foi rápido e relativamente amigável, principalmente porque Nola estava tão focada em tentar reivindicar a herança de William que não lutou o suficiente pela custódia ou pensão alimentícia. Ela conseguiu um acordo de custódia 50-50. Mas as crianças passavam a maior parte dos fins de semana e férias escolares com Blaine, o que significava que elas também os passavam comigo. "Vovó", disse James, me trazendo de volta ao presente, "o molho está ficando grosso. Isso é bom ou ruim?" Observei o trabalho dele e sorri. Está perfeito, querida. Igualzinho ao que seu avô fazia. Emma levantou os olhos do lugar onde estava. "Papai disse que o vovô deixou dinheiro para a faculdade." "Sim", confirmei. "Ele queria ter certeza de que você e James pudessem estudar o que quisessem sem se preocupar em como pagar por isso." "Mamãe diz que você está controlando dinheiro para nos controlar", disse Emma, com naturalidade. E fiquei maravilhado ao ver como as crianças conseguiam fazer declarações tão carregadas com total inocência. Blaine ergueu os olhos do jornal, o rosto se tornando sombrio. "Emma, isso não é verdade. E não é apropriado que sua mãe diga coisas assim para você." "Eu sei", disse Emma, surpreendendo a nós duas. "A senhora Shea me contou que a mamãe costumava mentir sobre o motivo de você não ter ido às aulas, vovó. E a senhora Patterson, do grupo de voluntários da mamãe, disse que ela era mal educada com os velhos. Eu não sou burra." Aos 12 anos, Emma realmente não era burra. Ela também não era tão facilmente manipulável quanto sua mãe parecia pensar. Aprendi que as crianças têm uma capacidade notável de reconhecer a verdade quando a ouvem, mesmo quando ela entra em conflito com o que lhes foi dito. "Sua mãe te ama muito", eu disse cuidadosamente. "E ela está passando por um momento difícil agora. Às vezes, quando as pessoas estão sofrendo, dizem coisas que não são muito justas." "Você e o papai também estão sofrendo?" perguntou James, erguendo os olhos do molho com preocupação. Blaine largou o jornal e foi até onde James estava. Estávamos sofrendo, amigo. Por muito tempo, ficamos muito tristes porque sentíamos falta um do outro. Mas agora estamos juntos novamente, e isso nos deixa felizes, mesmo que a mamãe não esteja aqui. Era a pergunta que eu temia e esperava. Essas crianças precisavam entender que sua família não havia sido destruída, ela havia sido curada. "James", eu disse, sentando-me para ficar na altura dos seus olhos, "há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Você e Emma sempre terão sua mamãe, e vocês sempre terão seu papai. E agora vocês também terão a mim. Isso não significa menos pessoas amando vocês. Isso significa mais pessoas amando vocês."
Mas por que não podemos ficar todos juntos? Perguntou Emma. A menina de 12 anos dentro dela, ainda esperando pelo final de Conto de Fadas. Blaine respondeu a esta pergunta. Porque às vezes os adultos se machucam tanto que não conseguem mais viver juntos. Mas isso não significa que eles deixem de amar os filhos. Sua mãe sempre será sua mãe, e eu sempre serei seu pai, e a vovó sempre será sua avó. Nós simplesmente amamos vocês, de casas diferentes agora. Depois do jantar, nos acomodamos na sala de estar para nossa nova tradição de domingo. Olhar álbuns de fotos. Passei os últimos meses organizando décadas de fotos que documentavam a vida de Emma e James à distância. Fotos que tirei em eventos escolares dos quais Nola não sabia que eu participava. Fotos de aniversários que assisti do outro lado da rua. Manhãs de Natal que vivenciei apenas através dos presentes que enviei, que foram educadamente reconhecidos, mas nunca mencionados. Olha, disse Emma, apontando para uma foto sua aos 5 anos, sem os dentes da frente e sorrindo para a câmera. Você estava na minha formatura do jardim de infância. Eu me lembro daquele dia. Eu estava lá, confirmei. Eu estava lá atrás, mas eu estava lá. Por que você não veio sentar com a gente? Perguntou James. Blaine e eu trocamos um olhar. Concordamos em responder as perguntas com sinceridade, mas de forma adequada à nossa idade. Sua mãe achou que seria confuso para você ter tantos adultos lá, eu disse. Ela queria que seu dia especial fosse simples e tranquilo. Que bobagem, declarou Emma com a lógica direta de uma criança. Ter mais pessoas te amando não torna as coisas confusas, pelo contrário, torna as coisas melhores. Da boca das crianças. Mais tarde naquela noite, depois que Blaine levou as crianças para casa para se prepararem para a semana escolar, sentei-me na cadeira de William com uma xícara de chá e refleti sobre o quanto havia mudado. A casa parecia viva novamente. Onde antes fora o museu da minha solidão, agora era um lar repleto de risos, discussões sobre dever de casa e o caos confortável da vida familiar. O quarto de hóspedes que eu infelizmente havia transformado de berçário em depósito agora estava devidamente equipado para receber netos novamente, com beliches. Caixas de brinquedos e estrelas que brilham no escuro no teto. Meu relacionamento com Blaine havia melhorado de uma forma que eu dificilmente ousaria esperar. A culpa que ele carregava há anos, culpa que Nola havia cultivado cuidadosamente, estava finalmente desaparecendo. Ele estava se lembrando de quem ele era antes da influência dela, redescobrindo seu próprio julgamento e seu próprio valor. E Emma e James, meus preciosos netos que eram estranhos há 6 meses, estavam se tornando as luzes da minha vida. Emma, com sua inteligência aguçada e instintos protetores. James, com seu coração gentil e dom de encontrar alegria nas coisas simples. Eles também estavam se curando. Aprendendo que o amor não precisava vir com condições ou manipulação. O telefone tocou, interrompendo minhas reflexões tranquilas. Era o Sr. Henderson. Senhora Morrison, disse ele, tenho novidades. A senhora Nola Morrison se recusou formalmente a concluir quaisquer outras tarefas descritas no testamento do seu marido. Ela solicitou que eu processe o pagamento final da herança dela. $1, eu disse. $1, ele confirmou, e eu pude ouvir o tom de diversão em sua voz. Ela também me pediu para lhe dizer que considera este capítulo da vida dela encerrado e não deseja mais ter contato com você, sua família e as crianças. Ela exercerá seus direitos de custódia, é claro, mas indicou que não lutará por mais tempo nem tentará interferir no relacionamento deles com você e Blaine. Depois que desliguei, fiquei sentado na escuridão crescente, pensando em segundas chances e no preço do orgulho. Nola poderia ter tido um lugar nesta família se tivesse estado disposta a admitir seus erros e fazer as pazes. William lhe mostrou um caminho de volta, difícil, mas não impossível. Sua recusa em aceitar dizia tudo sobre quem ela realmente era. Mas a perda dela foi o nosso ganho. Sem sua manipulação e interferência constantes, Blaine estava se tornando o pai que sempre quis ser. Emma e James estavam aprendendo como eram relacionamentos familiares saudáveis. E finalmente consegui ser a avó que sempre quis ser. Um ano depois, eu estava na mesma cozinha. Mas desta vez, eu não estava sozinho nos preparativos do jantar. Emma estava ensinando o namorado a fazer o famoso molho de William. A receita havia se tornado uma tradição de família. James, agora com 10 anos e cheio de opiniões, estava discutindo com Blaine sobre se precisávamos de 1 ou 2 tortas de sobremesa. Com certeza 2, insistiu ele. O namorado da Emma come como um cavalo. E o tio Dave está vindo. O tio Dave era meu irmão que veio de Los Angeles para o aniversário de 13 anos da Emma. Outro relacionamento que Nola tentou prejudicar com mentiras e manipulação, mas que foi lindamente restaurado. A casa estava cheia de vozes, risos e do caos confortável de uma família que havia encontrado o caminho de volta para si mesma. Na sala de jantar, pude ver o retrato que William havia encomendado para nosso 40º aniversário.
aquele que Nola sempre odiou porque mostrava nós três como uma unidade, uma família que existia antes de ela aparecer. Leitura do testamento pareceu ter acontecido há uma eternidade. Embora tivesse se passado apenas 18 meses. A mulher que estava sentada no escritório daquele advogado, humilhada e isolada, parecia uma estranha para mim agora. Aquela mulher estava tão focada em sobreviver a cada dia que se esqueceu de como esperar por dias melhores. Enquanto observava minha família, minha verdadeira família, as pessoas que me amavam não pelo que eu podia oferecer, mas por quem eu era. Senti a presença de William tão fortemente como se ele estivesse ao meu lado. Ele cumpriu sua promessa. Garantiu que a verdade vencesse a mentira, que o amor vencesse a manipulação e que a família significasse algo mais do que apenas sangue e obrigações. A herança que Nola estava tão desesperada para reivindicar nunca foi realmente sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre dignidade, sobre o direito de amar e ser amado sem condições. E no final, eu herdei tudo o que realmente importava. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final outras 2 histórias que são as queridinhas do canal e que com certeza vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui.